Bom, a sequência aqui que a gente vai fazer para demonstrar que um algoritmo de ordenação que se baseie em comparação de pares de elementos tem complexidade, no melhor caso, ômega log n, eu vou fazer o seguinte: a gente parte da observação de que o número de folhas sempre vai ser maior do que n fatorial. Que aqui eu escrevi n fatorial, mas não é o maior valor possível. O maior valor possível para o número de folhas é maior do que esse aqui. Porque aqui, por exemplo, eu tenho n fatorial folhas, mas esse nó aqui, por exemplo, não tem filhos. Então, se ele tivesse 2 filhos, eu teria mais folhas. Então, a gente observa que o número de folhas é maior do que n fatorial. É mais do que aqueles n fatoriais, do que aqueles n fatorial que estão ali. E o número de folhas vai ser menor do que 2 elevado a h, porque a gente sabe que numa árvore binária de altura h, o número de folhas que eu tenho aqui, para uma árvore de altura h, é 2 elevado a h se for uma árvore cheia. Né? Então, o número de folhas vai ser menor ou igual a 2 elevado a h, porque 2 elevado a h é exatamente o número de folhas para uma árvore cheia. Ok? Agora, eu vou utilizar essa relação para o número de folhas aqui e aqui, para poder montar uma equação com n fatorial e 2 elevado a h. Tá? Porque o número de folhas aqui, ele é menor ou igual ao 2 elevado a h e é maior ou igual ao n fatorial. Agora, eu não escrevo mais esse cara e escrevo essa relação, essa equação assim: 2 elevado a h maior ou igual a n fatorial. Tirando log na base 2 dos dois lados, log na base 2 de 2 elevado a h e o log na base 2 de n fatorial, eu vou poder, por uma propriedade logarítmica, escrever o seguinte: log na base 2 de 2 elevado a h. O h está no expoente, ele pode aparecer aqui. E o log na base 2 de 2 é 1. Então sobrou aqui só o h, porque h vezes 1. Então eu tenho h maior ou igual ao log de n fatorial. Agora a gente usa a aproximação da fórmula de Stirling para n fatorial para poder escrever, poder simplificar o nosso cálculo aqui, tirar o n fatorial e escrever algo que o represente bem em termos assintóticos, em termos de notação ó. A fórmula de Stirling exatamente é essa daqui, porém o que importa para a gente é a informação de que o n fatorial pertence ao O de n sobre e elevado a n. Vamos dizer assim, o termo dominante, entre aspas. Tá? E de posse dessa informação, eu vou trocar o n fatorial, como a gente está interessado aqui em ordem de complexidade, por n sobre e elevado a n. Tá? Isso daqui está substituindo quem? O n fatorial. Como eu tenho n no expoente, uma propriedade logarítmica, eu posso passar esse n multiplicando aqui. Então eu tenho n vezes log na base 2 de n sobre e. Divisão dentro do logaritmando vai virar uma subtração. Então fica n log de n menos n log de e. Como log de e é uma constante, n vezes constante é θ de n. E aqui eu tenho n log de n, que é maior do que θ de n. Logo, pegando o maior entre n log de n e o θ de n, eu tenho n log de n com notação ômega, porque eu estou pegando aqui o piso. Eu estou querendo dizer o seguinte: numa árvore de decisão, essa altura h nunca é menor, ou seja, ela é limitada inferiormente por n log de n. Ou seja, se a gente utiliza algoritmos similares à árvore de decisão, que são comparações de pares de elementos, eu não consigo fazer mais rápido do que n log de n. Tá? Comprovando o teorema que a gente tinha anunciado antes, que era a informação de que se eu tenho algoritmos que comparam pares de elementos, nunca fica mais rápido que n log de n. Por exemplo, merge sort tem essa complexidade, quicksort tem essa complexidade, no caso esperado. Depois, quando a gente vê algoritmos aleatorizados, a gente vai ver que o quicksort, apesar do caso esperado, ele é aleatório, n log de n, ele pode até ser n ao quadrado, ele pode até ser pior do que n log de n, mas aí o quicksort é um detalhe, né? A ordem dos dados de entrada pode influenciar na quantidade, na complexidade
complexidade computacional do algoritmo. Então, se eu já submeter um vetor, por exemplo, já ordenado, eu tenho um tempo de execução. Se eu submeter um vetor completamente aleatório, eu tenho um outro tempo de execução. Mas, no caso esperado, o quicksort é N log de N. Assim como o merge sort sempre é N log de N. Tá? E aí, bom, algoritmo de ordem linear, de complexidade de ordem linear, o primeiro exemplo que a gente vê, né, é o counting sort. Porque o algoritmo de ordenação em ordem linear significa que nós não vamos comparar pares de elementos. O que nós vamos fazer é contar quantas vezes cada elemento aparece para depois colocá-los nas suas posições corretas dentro do vetor final. Eu preferi escrever o algoritmo primeiro aqui e explicar depois, porque esse algoritmo aqui é cheio de truque, né? Olha só. B de C de A de posição J. Tentar explicar isso daqui. Não é mais ou menos isso, podemos chamar assim. Tentar explicar isso daqui só com o pseudocódigo se torna um inferno. Então a gente acaba precisando de recurso da linguagem nossa do dia a dia, que aí, através de um exemplo, a gente vai entender o que o algoritmo está fazendo. Tá? Se eu tenho, por exemplo, um vetor A com aqueles elementos ali e eu quero ordenar, ok? Vamos ver como é que o nosso algoritmo funciona. Uma coisa que a gente tem que considerar: o vetor que a gente quer ordenar tem N elementos. E o counting sort tem um detalhe importante, que é qual é a faixa, qual é o range de valores que estão ali dentro. O range de valores que estão aqui dentro vai de 1 até 4. Então existe vamos chamar aqui de range mesmo, da faixa de valores, que vai de 1 até 4. Então eu vou ter um vetor C auxiliar com 4 posições, porque o range de valores que eu tenho aqui é 4. E o detalhe, os valores têm que ser inteiros, porque eu vou fazer uma contagem aqui, e essas posições vão servir de índice dentro desses vetores. Então, se eu estiver falando de valores reais, já não ordeno nada com counting sort. Tá? Eu ordeno valores inteiros que tem um determinado range, depois a gente vai ver o impacto desse range no esforço computacional do algoritmo. A primeira coisa que a gente faz é inicializar esse vetor C, que tem o tamanho range, né, de posições, que vai de 0 até range, né, na verdade, com 0. Por quê? Porque esse vetor é onde eu vou contar quantas vezes cada elemento aparece. Então a primeira coisa que eu faço é zerar todo mundo aqui. Ok? Cada elemento, por enquanto, apareceu 0 vezes. O 1 apareceu 0 vezes, o 2 apareceu 0 vezes, o 3 apareceu 0 vezes, o 4 apareceu 0 vezes. Está ok até aqui? Em seguida, é que agora começam os truques do algoritmo, né? Para J variando de 1 até N, quem é o N aqui? 1, 2, 3, 4, 5. O N vale 5, que é a quantidade de posições de elementos que eu tenho ordenado. Eu vou começar a fazer a contagem propriamente dita. Então, se aqui eu tenho a inicialização, aqui eu tenho a contagem. Esse pedaço aqui vai fazer a contagem. Então, eu vou fazer para J valendo 1. Quem é a posição J? A posição J é 4. Então, C posição 4 vai receber C posição 4 mais 1. C posição 4 vai receber C posição 4 mais 1. Tá ok? Tá aqui? Para o J valendo 1. J vale 1, A posição 1 vale 4. Então, C posição 4 vai receber C posição 4 mais 1. A posição vai receber ela mesma mais 1. Tá? Para o J valendo 2. Quanto é A posição 2? Me ajuda aí. 2. C posição 2 recebe C posição 2 mais 1. 1, 2, 1. Para o J valendo 3. Quanto é a posição 3? 4. Significa que encontrei 4 mais uma vez. Então, C posição 4 vai receber C posição 4 mais 1. Eu estou começando a contar quantas vezes cada elemento aparece. Certo? Agora, eu estava no valor de J. Valor de J 3. Agora o valor de J é 4. O valor de J igual a 4, eu encontro o 2. Então, C posição 2 recebe C posição 2 mais 1.
E agora para o J valendo 5, que é o último valor que é N, a posição 5 quem é? 1. Então C posição 1 recebe C posição 1 mais 1. Então até agora o que eu tenho aqui? O elemento 1 aparece uma vez, o elemento 2 aparece 2 vezes, o elemento 3 aparece 0 vezes, realmente não tem nenhum 3 aqui, certo? E o elemento 4 aparece 2 vezes. Tá certo até aqui? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma espécie de acumulação aqui no vetor C para saber quantos elementos menores ou iguais àquele eu tenho numa determinada posição. Fica mais fácil explicando aqui. Para o I valendo de 2 até K, lembrando que o K aqui é 4, né? O K é o range que eu tenho aqui. C posição 2 recebe C posição 2 mais C posição 1. C posição 2 recebe C posição 2, que é o 2, mais o C posição 1, que é a posição anterior, né? Então esse cara vai receber ele mesmo mais 1. Então isso aqui vai passar para 3. Ao invés de apagar, eu vou escrevendo aqui em sequência para a gente não perder a memória de quanto era C, as posições de C anteriormente, tá? Então eu vou escrevendo aqui os valores de C à medida que eles vão mudando. Agora eu vou contar a posição seguinte. Eu estava no I valendo 2. Para o I valendo 3, C posição 3 recebe C posição 3 mais C posição 2. C posição 3, que é 0, recebe C posição 3 mais C posição 2. 3. E agora, para o I valendo K, que é 4, C posição 4, recebe C posição 4 mais C posição 3, certo? 3, então aqui é 5. Isso daqui indica onde eu tenho que colocar agora os elementos de A no vetor B para ficar ordenado. O que eu tenho aqui é uma informação de onde colocar esses caras aqui, levando em consideração que eles podem se repetir, claro, como eu botei de propósito aqui o 2 e o 4 que se repetem, e a gente vai ver que esse algoritmo faz isso. E essa é a parte mais legal, que tem B, de C, de A, de J. Né? Bizarro. Vamos lá. Repara que isso daqui é uma contagem para trás, tá? Para J valendo de N até 1, lembrando que o nosso N é a quantidade de posições, que é 5. Então, para o J valendo de 5 down to 1, ou seja, de 5 até 1, vou decrescendo, tá? Se isso aqui fosse um Mario, eu tinha que ter um J menos, tá? Ok? Ou se for forte em C, eu vou ter um J menos aqui no cabeçalho. Quem é a posição 5? A posição 5 é 1. Quem é C posição 1? 1. Quem é B posição 1? Não está inicializado. Okay. Vai receber a posição J. Quem é a posição J? J é 5, né? Vai receber a posição 5, que é quem? 1. Esse sempre entrou ordenado. Então o que eu tinha aqui do C era para indicar o seguinte: olha, o elemento 1 tem que entrar na posição 1. E em seguida eu pego esse cara e decremento, que é para considerar os repetidos. Tá ok? Então eu vou pegar aqui C, posição A, posição J, ou melhor, quem é o J? Não é 1? Quem é a posição 1? 4. A posição 1 é 4. Quem é C, posição 4? 2. Não, 5. Eu vou chegar aqui e vou reduzir para 4, né? Eu vou subtrair. Vamos ver se está certo. A posição J, o J é 5. Eu usei o J certo? J é 5. Quem é a posição 5? O J não é 4. J é 5. Estou na primeira passada. A posição 5. Quem é a posição 5? É 1. Quem é C posição 1? Então a gente mexeu no lugar errado. Tem que considerar aqui que é de 5 até 1, né? Então eu tenho C posição 1 recebe C posição 1 menos 1. Passou para 0, certo?
que significa isso? Eu não tenho mais elementos iguais a 1 para botar em lugar nenhum. Próxima passada, o J agora vale 4. J vale 4. A posição 4, quanto vale? 2. C posição 2, 3. B posição 3 vai receber A posição 4, certo? A posição 4 é 2. E agora C posição, quem é J? 4. A posição 4 é? A posição 4 é 2. C posição 2 recebe C posição 2 menos 1. C posição 2 menos 1. Certo? Volto para cá e agora o J vale 3. A posição 3, olhando para lá, 4. C posição 4. 5. C posição 4. 5. Ah, tá lá. 5. C posição 4, 5. B posição 5. Não tem. Vai receber a posição J. Quanto é a posição J? 4. Eu acho que não, tem uma coisa errada. Eu quero para entrar o 2 ali de novo. Aqui o J não é só 4. Dá 2 de novo. Porque a posição 4 é igual a 2. Tem que entrar o 2. A posição 4 é igual a 2. Eu estou na posição. Vou fazer de novo. Que agora eu já me perdi. O J vale 3. A posição 3. 4. C posição 4. 5. C posição 4. 5. B posição 5. Recebe. Vai receber. B posição 5 vai receber A posição J, que é? Porque a posição 5 do B que vai receber o 4, não é? É o 5 do B. Então é o último do B. É o último do B que vai É o último do B vai receber a posição J, que é 4. Então está ordenado. Certo? Sim. E a posição J, quem é o J? 3. A posição 3 4. vale 4. C posição 4 recebe C posição 4 menos 1. 4. Porque eu acabei de colocar um cada desse, né? Decremento aqui. Ok? Agora eu volto isso daqui, vamos lá, para 2. Vamos lá. J vale 2. A posição 2, quanto é? 2. C posição 2? 2. 2. B posição 2 vai receber. Algo antes. Vai continuar sendo 2, não vai alterar. B posição 2 vai receber 2. B posição. Era a posição 3. Peraí. Vamos de novo. O J está valendo 2. A posição 2. 2. 2. C posição 2. 2. 2. Eu decrementei, né? Então, B posição 2. É porque antes esse cara aqui entrou na posição 3. E aí eu decrementei para 2. Certo? 2. Esse 2 era para ter entrado aqui. Quando aqui valia 3, ele entrou na posição 3, esse 2. Eu escrevi no lugar errado, mas ele entrou aqui. Beleza. Ok? Agora sim. Só que deu 2, então B posição 2. Vamos lá. Recebe 2. Com barulho que eu me enrolo. B posição 2 vai receber o A posição 2. Porque 2. o J vai 2. 2. E além disso, se o J vale 2, A posição 2 é 2. C posição 2 recebe C posição 2 menos 1, que eu acabei de colocar. Sim. Acabei de colocar aquele cara ali. Então eu decremento 1. Beleza. Ok? Agora, para o J valendo 1, o A posição 1, quanto é? 4. C posição 4. 4. Está valendo 4. B posição 4 recebe A posição 1, que é 0. Isso. Não, que é 0 não, perdão. Que é 4. Que é 4. Está ordenado. Então essa parte aqui chama distribuição. Cara, meu Deus, o cara que fez isso, cara. Agora eu tenho que falar. Não sei dizer.
Esse pedaço aqui, pode ir. Esse pedaço aqui, pode ficar. E esse pedaço aqui, K. N. pode ir. Somando isso daqui, a complexidade do nosso algoritmo pertence a O de N mais K. Qual o significado de saber essa complexidade aqui? N é o número de elementos que eu tenho no vetor. K é o range de elementos dentro do vetor. Nesse caso aqui, era de 1 até 4. O que significa? Que se o valor de K for muito grande, o counting sort é uma porcaria. Corta. Se o valor de K for N ao quadrado, esse algoritmo vira N ao quadrado. Péssimo. A gente sabe ordenar melhor do que N ao quadrado. A gente sabe ordenar em N log de N. Né? Se o K for N ao quadrado, por exemplo, eu tenho 10 posições, mas os valores vão de 0 a 100. Percebe que o K, nesse caso, é N ao quadrado? 10 ao quadrado, 100? Então, se eu tiver um vetor de 10 posições, sendo que dentro deles os elementos podem variar de 1 a 100, o counting sort pode não ser muito bom. Tá? O que vai determinar se esse algoritmo é bom ou ruim, se ele vai ser realmente linear ou não, é o valor de K. Uma outra propriedade do counting sort, que não vai dar tempo de falar hoje, eu falo na próxima aula, é que ele é um algoritmo estável. E aí eu tenho que definir para vocês o que significa ser um algoritmo estável e que o outro algoritmo de ordenação em tempo linear, que é o radix sort, precisa de um algoritmo de ordenação estável por trás. E se eu preciso de um algoritmo de ordenação estável por trás, por que não usar o counting sort, que é em tempo linear? Então, a gente vai conseguir construir um algoritmo em tempo linear que abrange um range maior de valores do que o counting sort, usando o counting sort. E esse vai se chamar radix sort, que foi inventado por Halleran, que é ninguém mais, ninguém menos que um dos fundadores da IBM. Esse algoritmo foi inventado o radix sort foi inventado em 1890, se não me engano, em 1890. Se bobear, considera-se que acredita-se ter sido o primeiro algoritmo de ordenação a ser descrito, o radix sort ter sido programado, que foi a necessidade era se fazer o censo nos Estados Unidos, contar a população. E se levava, em média, 10 anos para se fazer a contagem da população manualmente. E o censo, pela Constituição, tinha que ser feito de 10 em 10 anos. Então, se levou 10 anos, de 1880 a 1890, para chegar em 1890 e falar, tem que fazer de novo, porque agora está desatualizado, porque você cresceu 10 anos. Então, esse cara, que era professor do MIT, ele bolou um algoritmo chamado radix sort, que eu vou mostrar para vocês na aula seguinte, em 1890, programou na época de máquinas de cartões perfurados, não tinha nem eletrônico para fazer a máquina. E esse mesmo cara, na década de 20, né, 1920, alguma coisa, foi um dos fundadores da IBM, não é à toa, né? Um cara pouco inteligente fundou uma empresa que deu pouco dinheiro para ele. Então a gente termina a nossa aula de hoje